Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação. Eu sou o irmão Daniel Arcanjos e hoje nós estamos aqui para contemplar mais uma memória, a memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da igreja. Mais um dia de branco, né? Mais um dia de branco em que nós estamos nessa semana. E assim que nós possamos também aprender com Santo Atanásio e que possamos também mergulhar mais e mais na palavra do Senhor, que vem para nos ensinar, que vem para tomar conta de nós, que vem para nos edificar com os seus ensinamentos. Abramos nosso coração para a Santíssima Trindade e deixemos o Espírito Santo tomar conta de cada um de nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas como vocês a rejeitam e se consideram indignos da vida eterna, saibam que nós vamos nos dirigir aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificaram o Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma grande perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus a seus discípulos: se vós me conheces, conhecerão também o meu Pai. E desde agora o conhecem e o veem. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há quanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditem-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditem, ao menos, por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirem em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, aqui temos a continuação da primeira leitura de ontem, temos a continuação do Evangelho de ontem, e nós temos a manifestação de um salmo muito interessante,
um salmo que não é necessariamente de Davi, mas que fala sobre algo muito interessante, né? Um salmista que está ali no templo de Jerusalém e que manifesta esse louvor de fato, que era um dos costumes, eles aprenderam isso de Davi, era um dos costumes que deveria ser feito. Existe sim a oração de clamor, existe sim a oração de pedido, existe sim a oração de adoração, existe com certeza sempre, mas é importante também, meus irmãos e irmãs, darmos glória ao Senhor, cantar ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Que prodígios foram esses que Deus fez? Prodígios de salvação. Nos salvou, salvou nossos irmãos e irmãs, salvou os apóstolos, salvou os santos. Ele nos salvou, salvou aqueles que pecou no passado, salvou aqueles que pecaram hoje, salvou aqueles que vão pecar futuramente. Ele salvou os pecadores. Desde que esses mesmos pecadores creiam em seu santo nome, desde que esses mesmos pecadores peçam a salvação, clamem, busquem a salvação, desde que esses pecadores, nós, possamos então cantar, clamar, adorar e louvar a Ele. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos pelos teus prodígios, pelos teus milagres e sinais, por tudo que o Senhor faz, porque verdadeiramente fazes com fé, merece fé. As tuas obras merecem fé. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. A sua mão e o seu braço forte e santo me dão a vitória, me dão as graças, me dão os bens, me dão tudo que me é necessário, me dão a salvação e a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação. O Senhor fez com que as nações conhecessem sua justiça. Ele recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Olha só, meus irmãos e irmãs. O Senhor que através de Jesus Cristo nos faz conhecer a salvação. O Senhor que através do Espírito Santo nos faz compreender a justiça. O Senhor que nos faz lembrar constantemente sobre o amor que Ele tem por nós, sendo sempre fiel à casa de Israel, ou seja, sendo sempre fiel ao povo que Ele escolheu, ao povo que Ele acolheu. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo, tudo no universo, tudo na criação, tudo contempla a salvação do nosso Deus. Imagine comigo essa visão absolutamente extraordinária. Imagine que no momento em que a crucificação estava acontecendo, no momento em que Jesus olha para o alto e ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Imaginem esse momento. Um momento em que o centro do universo, o centro e o motivo da criação, tudo se volta para o mesmo ponto. Tudo no universo olha para Jesus nessa hora. Tudo no universo olha para o seu Criador, para a palavra que deu vida a tudo. A palavra está morta na cruz. Nesta hora, rasga-se o véu do templo. O véu do templo se rasga de cima a baixo. Mortos que estavam nos seus sepulcros, eles se levantam ressuscitados. E o sol para. Fica escuro por alguns minutos. Imagine um negócio desse. Acontece escuridão no momento em que Jesus é crucificado e morto. Acontece escuridão no momento em que Jesus sobe aos céus. Acontece escuridão no momento em que a alma de Jesus deixa o seu corpo humano. Acontece escuridão. Mas acontecem outros sinais poderosos também. E não apenas isso, o Salmo vai dizer: os confins do universo, todos os cantos, todos os lugares, todas as partes do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Contemplam a salvação do nosso Deus. Naquele momento, naquele exato minuto, todo o universo se curvou exatamente diante da entrega total de Jesus na cruz. E se até o universo, meus irmãos e irmãs, se até a criação, se toda a criação se curvou, nós não podemos fazer diferente. Nós não podemos fazer diferente. Precisamos nos curvar, precisamos adorar, precisamos louvar, precisamos bendizer, precisamos agradecer. Muito maior do que nossas dores, cruz de Cristo. Muito maior que nossos pecados, cruz de Cristo. Muito maior do que nossas vidas, a vida de Cristo que morreu por nós,
desceu à mansão dos mortos e ressuscitou no terceiro dia, nos garantindo a ressurreição também, nos garantindo assim a salvação. Por isso, aclamemos o Senhor Deus, que nos concedeu a salvação. Ó terra inteira, aclamai o Senhor Deus, exultai, alegrem-se, pulem de alegria, exultem de alegria. É isso que Deus espera de nós. Ele espera a gratidão, e a gratidão na maioria das vezes vem pelo louvor, porque muito maior do que qualquer coisa que aconteça nas nossas vidas neste mundo é lembrar constantemente que Deus nos salvou através de seu Filho Jesus. É sermos gratos constantemente através da salvação que vem de Deus, através de Jesus Cristo. E você já vai compreender por que isso é importante para cada um de nós em relação ao santo de hoje. Mas antes de mais nada, vamos nos voltar aqui agora para Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo... primeira leitura. Eu ia dizer versículo 1. Primeira leitura. Nós temos aqui a continuação daquilo que nós lemos e meditamos ontem. E aí, se você não meditou ontem, você precisa voltar, né? Volte na meditação de ontem e escute isso. Pense nisso. Nós temos aqui Paulo e Barnabé, continuando aquilo que eles fizeram na semana passada. O que foi que eles fizeram? Eles estavam reunidos na sinagoga. Sábado seguinte, versículo 44. No sábado seguinte, uma semana depois, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. E ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja. Eles estavam agora com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Percebam, meus irmãos e irmãs, que nós temos aqui uma divisão, né, na multidão. Nós temos muitas pessoas que ficaram encantadas, abismadas, esperançosas, ficaram cheios de alegrias. Meu Deus, o Messias já veio, o Messias já veio, o Messias já veio. Paulo e Barnabé anunciando com coragem, com parresia, falando que Jesus de fato ressuscitou, e verdadeiramente ressuscitou, e ressuscitando ele de fato é o Messias que deveria vir, como nós já meditamos ao longo dessa semana. Paulo disse tudo isso, e os judeus estavam com inveja. Primeiro porque os judeus não tinham essa autoridade. Não tinham a autoridade da forma como Paulo estava falando, no caso, né? Segundo porque era um homem que nasceu e foi criado verdadeiramente judeu, Saulo. E esse mesmo homem, ele não estava simplesmente falando de Jesus Cristo, mas estava também testemunhando com a própria vida. E isso atrai o coração de alguém com muito mais facilidade, isso atrai, né? O testemunho arrasta, isso atrai. Uma multidão era arrastada, uma multidão era atraída. E vejam só, os judeus, eles ficaram com inveja, e não apenas com inveja, eles começaram blasfêmias. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra à primeira voz. Para vocês, judeus, vocês precisavam crer. Meus irmãos e irmãs, vocês conseguem perceber o peso de tudo isso? Vocês conseguem perceber o peso de uma religião que profetizou todo um povo, toda uma verdade, todo um futuro. Eles profetizaram o Messias, eles profetizaram Cristo, eles profetizaram Jesus. E mesmo assim, quando Jesus veio, eles não acreditaram nele. Por quê? Porque o pecado da ganância permanecia com eles, porque o pecado da inveja permanecia com eles, porque o pecado, de fato, do orgulho, da soberba, de querer ser mais, de querer ter riquezas materiais, de querer ter os bens, de não querer mudar aquele sistema que era regido naquela época, através, inclusive, do próprio poder dos judeus, mestres da lei. O simples fato de tudo isso acontecer fazia com que eles não quisessem que, de fato, olha só, até certo ponto é como se os próprios fariseus não quisessem que o Messias chegasse. É como se os próprios judeus não quisessem que o Messias deles chegasse. Vocês conseguem entender isso? O povo que profetizou a vinda do Messias não queria que o Messias chegasse. O povo não, né? Mas vamos lá. Algumas pessoas, lideranças, alguns líderes, alguns mestres da lei, alguns escribas, alguns profetas, eles profetizaram a vinda do Messias. E futuramente, na época de Jesus, fariseus, mestres da lei, doutores da lei, aqueles que se diziam donos da verdade, aqueles que se diziam detentores do conhecimento divino, eles tiveram de se defrontar com o último profeta, João Batista, que chamou eles de nada mais, nada menos do que hipócritas.
Literalmente algo que falta, né? Vocês falam, falam, falam e não fazem nada. Não fazem nada. Eu não sou aquele que deveria vir, e aquele que vem depois de mim, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. E quando ele vier, ele vai mudar tudo isso aí. Ele vai falar de tudo isso aí. E vocês não querem crer nele. Vocês não querem crer verdadeiramente no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos e irmãs, isso é muito pesado. Isso é muito forte. Porque aqui é Paulo dizendo para eles, judeus, eu precisava falar isso para vocês primeiro, porque vocês são da religião do Messias e vocês precisam crer no Messias, porque justamente a religião de vocês não precisa mais existir. O Messias já veio. Vocês não precisam mais existir porque o Messias já veio. Gente, mestre dos fariseus, vocês não precisam mais existir porque o Messias já veio. Doutores da lei, vocês não precisam mais existir porque a lei e os profetas e a palavra viva já veio, já morreu, já ressuscitou por nós. Vocês não precisam mais existir. Agora é o tempo de crer no sacerdote universal, régio, uno, santo, Jesus Cristo. Agora é o tempo de crer verdadeiramente no Messias, que já veio, que já subiu aos céus e que já enviou o seu Paráclito, já enviou o Espírito Santo. Mas vocês não querem crer. Meus irmãos e irmãs, até que ponto nós estamos sendo teimosos o suficiente para ser como os fariseus? Jesus já veio, não cremos em Jesus. Jesus já salvou, não cremos na salvação. Jesus já nos libertou, continuamos querendo o pecado. Jesus já derramou sangue e água, continuamos querendo beber veneno. Faz sentido para você? Faz sentido para você tudo isso? Continuar se sufocando com coisas desse mundo, continuar se perdendo com coisas desse mundo, sendo que já veio o Messias, já veio Cristo, já veio o Salvador, já veio o ungido do Senhor. Aleluia! Ele já veio, já nos salvou. A Páscoa está aí para comprovar. Ele já veio, já nos salvou, verdadeiramente ressuscitou. Aleluia! E aqui estamos, mais uma vez, declarando, meditando e entendendo que no fim das contas nós somos hipócritas, porque nós não conseguimos ter força suficiente para buscar. E por que eu digo tudo isso? Porque aqui, nessa passagem da primeira leitura, tem algo muito crucial para nós entendermos. Paulo e Barnabé testemunharam, falaram, né? Pregaram para os judeus. Nós não somos judeus. Eu já falei isso aqui numa meditação. Nós não somos judeus. Em teoria, sendo fora do ambiente judaico, nós somos pagãos, gentios. Nós somos de outras cidades, nós somos de estrangeiros, nós somos de outros países, nós somos de outros continentes, nós somos gentios, somos pagãos. E Paulo e Barnabé, eles estão pregando para esse povo judaico que não quis acreditar. E olha o que ele vai falar logo depois. Esta é a ordem do Senhor nosso Deus. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra, até o último lugar possível. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós precisamos ficar contentes, porque já que a palavra está alcançando nossos corações, nós então vamos ser salvos, já que os judeus não querem ser salvos. Nós então vamos ser salvos porque cremos no Messias. Nós vamos ser salvos se nós cremos no Messias, se nós cremos que ele de fato ressuscitou. Nós vamos ser salvos. O problema é que a gente age como se fosse fariseu. O problema é que a gente age como se nós fôssemos judeus. Os judeus instigaram mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma grande perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Mas aqui, meus irmãos e irmãs, depois que já foram expulsos, depois de toda essa rebelião e perseguição, não adiantava mais, porque os pagãos já haviam sido alcançados. Aqueles que não eram judeus já haviam sido alcançados, e esses se converteram. Tanto é, versículo 51, os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Porém, ficaram cheios de alegria e cheios do Espírito Santo, porque eles sabiam que aquilo que o Senhor mandou eles fazerem, eles fizeram. E pessoas foram convertidas, pessoas foram alcançadas. Pessoas realmente foram alcançadas. Imagina só isso, meus irmãos e irmãs. Imagina só isso.
Essa é a manifestação de fato do poder da alegria, da Páscoa, do Espírito Santo, que se renova em nós, que se manifesta em nós, e nós precisamos realmente transbordar dessa alegria, transbordar dessa Páscoa, transbordar dessa verdade. O Senhor ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Eu preciso viver como um ressuscitado, eu preciso viver como alguém cheio de alegria, eu preciso viver com a alegria que vem do alto, com a paz que vem do alto. Eu preciso viver sabendo que o meu Deus está comigo. Ele não está morto, ele verdadeiramente ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos viver sabendo que nós não precisamos esperar mais nada, porque aqueles que esperam pelo Messias são judeus, fariseus, são hipócritas. Aqueles que esperam por alguma salvação mundana são ateus, são pagãos, são gentios. Nós não somos mais, porque nós fomos resgatados pelo sangue poderoso do Cordeiro, que foi derramado naquela cruz. É isso que Jesus está querendo dizer também, por exemplo, para Filipe. É isso que Jesus disse para Tomé ontem. Se vocês me conhecem, conhecem também o meu Pai. Desde agora vocês o conhecem e vocês o viram, porque vocês me conhecem e vocês me viram. E aí Filipe, na sua inocência, ele fala: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Quem caminha comigo, caminha com o Pai. Quem obedece os meus mandamentos, são os mandamentos do Pai que vocês obedecem. Como você diz, mostra-nos o Pai, se eu estou aqui e quem me vê, vê o Pai. Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Meu irmão, minha irmã, me diz uma coisa. Você realmente acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você realmente acredita que Jesus Cristo é verdadeiramente este que nos revela o Pai? Você realmente acredita que Jesus Cristo é um profeta que vem do alto, que veio de Deus? Você realmente acredita que Jesus Cristo é o Filho unigênito, o ungido, o Rei, o Salvador? Porque parece que você vive como se Jesus Cristo fosse alguém qualquer. E aí você esquece de falar com Jesus, você esquece de orar, você esquece de segurar a mão do Senhor, você esquece de confiar nele, você esquece de olhar para ele, você esquece de falar com ele, de pedir ajuda, auxílio, proteção, ensinamento para ele. E aí você vive num mundo completamente acelerado e desprezando Jesus Cristo, como se você fosse qualquer um e como se Jesus Cristo fosse qualquer um. Você foi resgatado, meu irmão, minha irmã. Você foi resgatado das mãos, das garras do lobo. Você foi resgatado do mal. Você foi tirado daquela lama. Você foi tirado daquela vida imunda. Você foi tirado da vida de pecado. Não viva voltando para o pecado. Não viva desprezando o teu Senhor. Não viva assim. Acredita em Jesus. Eu estou no Pai e o Pai está em mim, diz o Senhor. Acreditem pelas obras de Jesus, pelos milagres, pelos testemunhos diários que nós escutamos todo santo dia e vemos que as pessoas são salvas, vemos que as pessoas são convertidas, vemos que as pessoas são curadas, vemos que as pessoas são libertadas, vemos que as pessoas recebem verdadeiros milagres, porque Jesus é um milagre real, ele é verdadeiramente santo, ele é poderoso, ele existe, ele é verdadeiro. Ele mesmo diz isso no versículo 11. Acreditem que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditem pelo menos por causa dessas obras. Acreditem. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as mesmas obras que eu faço. E fará obras ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, mas vocês ficarão aqui. Se vocês realmente acreditam em mim e acreditam no meu poder, eu vou dar esse poder a vocês também. É o que vocês ganham quando vocês creem no Espírito Santo. É o que vocês ganham quando vocês se voltam para o Espírito Santo. É o que vocês ganham quando vocês clamam os carismas, clamam os dons do Espírito Santo. É isso que vocês ganham. Vocês ganham o dom de cura, vocês ganham o dom de milagre, vocês ganham o dom de profecia, vocês ganham o dom de ciência, vocês ganham o dom de sabedoria, vocês ganham todos os dons que vocês quiserem. O que vocês pedirem em meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirem em meu nome, eu realizarei. Meus irmãos e irmãs, vocês não fazem ideia de quantas vezes eu passei por alguém que estava doente, quantas vezes eu passei por alguém que estava machucado, e em silêncio eu olhava para a pessoa e dizia, em nome de Jesus, que essa pessoa fique curada, e eu seguia meu caminho, porque não cabe a mim saber se essa pessoa foi ou não curada. O que cabe a mim é proclamar o nome de Jesus e dizer
que aquela pessoa, que aquele irmão, aquela irmã vai ser curada. E se Deus quiser, Ele pode curar. Se Jesus quiser, Ele vai curar. A mim cabe, como apóstolo, como discípulo, como testemunha, a mim cabe justamente dar testemunho, e esse testemunho, essa força, esse poder do Espírito Santo precisa sair, precisa se manifestar com fé. Meu irmão, minha irmã, não viva como se fosse qualquer coisa, não viva como se o Espírito Santo fosse qualquer coisa, não viva como se a comunhão fosse qualquer coisa, não viva como se Jesus não existisse, não viva sem fé, porque a falta de fé vai te fazer caminhar de um jeito completamente morto, sem vida. E se você não tem vida, não tem o Espírito Santo. Nós ouvimos isso ontem. Se você não tem vida, não tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não alcança a vida eterna, não consegue ser salvo. Ou você realmente entende que você foi resgatado e salvo, ou você continuará caminhando nesse mundo como um judeu que não consegue ver o Messias. Que isso seja parte da nossa vida de conversão, que isso seja parte da nossa manifestação e que a partir daí nós possamos criar um compromisso fecundo e verdadeiro com o Senhor, porque Ele é fiel, como disse o Salmo, Ele é fiel. E nós precisamos também ser fiéis a esse amor que Ele tem para conosco, nos voltando para Ele com frequência, buscando dia após dia, hora após hora. Nós queremos a Ti, Senhor Jesus, nós queremos a Ti. Nós queremos a Ti. Nós queremos que o Senhor de fato nos mostre ao Pai. Isso nos basta. Isso é tudo para nós. Isso é mais do que suficiente. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Para que o Filho seja glorificado. Para que o Espírito Santo seja glorificado. Nós clamamos a Ti, Senhor. Vem. Vem. E nos ajude a caminhar da forma como devemos realmente caminhar. Como cristãos convictos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima e seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações e até o próximo momento de meditação.